Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos aula de matemática, é um conteúdo bem light, bem tranquilo, tá certo? Então prestem atenção, fiquem atentos para não acumular dúvidas. Como a tia sempre diz, quando você acumula dúvidas, fica mais difícil. Então preste atenção, nada de ficar distraído com outras coisas. Vamos lá começar a nossa aula? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre grandezas e medidas, páginas 184 até a página 186. Acompanhem comigo. Medidas de tempo. O tempo pode ser contado e medido de diferentes maneiras. Observe a conversa entre Rodrigo e Rebeca. Rebeca, você sabia que o planeta Terra realiza um movimento chamado rotação? Sei sim, Rodrigo. Nesse movimento, a Terra dá uma volta em torno dela mesma. E essa volta tem uma duração de 24 horas, o que chamamos de dia. Nossa, Rebeca, como você é inteligente! Então me explica o que significa movimento de translação? É o movimento em que a Terra realiza uma volta ao redor do Sol. E esta volta tem duração de 365 dias, o que chamamos de ano. Isso mesmo, Rebeca. É muito interessante pensar sobre o tempo, pois usamos várias medidas para contá-lo. Sim, Rodrigo, nós temos o calendário, que conta dias, semanas, meses e o ano, e também usamos o relógio, que conta horas, minutos e segundos. Vamos observar algumas dessas formas de medir o tempo de que Rebeca está falando. Olha aí, um mês ou uma semana são quantos dias? São 7 dias. Um mês, em média, são 30 dias, né, com 4 semanas. Um bimestre são 2 meses. Um trimestre são 3 meses. Um semestre são 6 meses. Um ano, que são 365 ou 366 dias a cada 4 anos. Temos um século, que se refere a 100 anos, e um milênio, que se refere a 1000 anos. Aí vocês me perguntam, tia, esse bimestre a gente vai fazer tal coisa? Então, quando a gente fala de bimestre, né, que é como os nossos conteúdos, as nossas avaliações são divididas, nós falamos a cada 2 meses, né? Por exemplo, nesse nosso terceiro bimestre, agosto e setembro, eles se referem ao terceiro bimestre do nosso ano letivo. E agora, no mês de outubro e novembro, né, que nós estamos iniciando, é o quarto e último bimestre, ok, pessoal? B2, 2 meses, ok? Então, essas são aí algumas medidas do tempo. Instrumentos de medidas. Para medir o tempo, utilizamos relógios, que são dispositivos que medem eventos que acontecem em intervalos regulares. Os primeiros instrumentos usados para a medida do tempo foram os relógios de sol, que utilizavam a sombra projetada de um objeto para indicar as horas. Olha aí, não tinha bateria naquela época como, né, os relógios hoje em dia têm. Então, eles colocavam, né, esse relógio, esse formato aí, né, que dá os numerozinhos em algarismo romano, 1, 2, 3 até o 12, e colocava esse objeto aí no meio, e da forma que quando o sol pegasse, quando ele fizesse uma sombra, ele ia indicando que horas é no dia, né, uma forma bem inteligente de medir as horas através do sol. Atualmente, utilizam-se relógios mecânicos e os eletrônicos. Os mecânicos utilizam molas, engrenagens e eixos para indicar a passagem do tempo. Já nos eletrônicos, uma bateria fornece energia para um circuito. Partes de um relógio. Observem bem, todo mundo já viu um relógio analógico, que são esses relógios com ponteiros. Nós temos aí no relógio 3 ponteiros.
Esse ponteirinho vermelho, o mais fininho, é um ponteiro de cor, que geralmente ele tem uma cor diferente, né? Ele diferencia e ele marca os segundos. Esse outro ponteiro aí, preto, nós temos dois, né? Um maior e o menor. O ponteiro preto menor, ele marca as horas, indica as horas. E o ponteiro maior, ele marca os minutos. Vamos lá, efetivamente, para aprendermos agora como é que a gente marca esse tempo. O dia divide-se em 24 partes iguais e cada parte dessa chama-se hora. Um dia tem 24 horas. A hora, ela divide-se em 60 partes iguais e cada parte dessa chama-se minuto. Então, uma hora tem 60 minutos. O minuto divide-se também em 60 partes iguais e cada minuto, né, corresponde e cada parte desse minuto é chamada de segundo. Então, um minuto tem 60 segundos. As medidas de tempo não são números decimais, não possuem vírgulas. Por isso, né, nós vamos escrevê-la aqui embaixo para você saber representar, né, o tempo marcado no relógio. Quando eu olho para esse relógio, como é que eu escrevo, né, essa hora aí? 4 horas, 56 minutos e 39 segundos. Por extenso, eu escrevo assim. Ou se eu for escrever tudo juntinho, ó, 4H, esse H é da hora, 56 MIN, que é a abreviação de minutos, e o 39S, esse S aí é o de segundos, ok, pessoal? Ah, tia, mas tem uma vírgula aí. Gente, nós estamos falando de números decimais. Números decimais, as vírgulas são no número. Então, essa vírgula aí está separando as frases, né? Então, 4 horas, né? A vírgula não dá uma pausa. 56 minutos e 39 segundos. Quando eu falo que o número, as horas não possuem vírgula, é entre os números, não existe 5,6 minutos, certo? Quando a gente vai escrever, números naturais, normais, ok? Prestem atenção como é que se faz a leitura. Então, se você não sabe ainda fazer a leitura da hora no relógio analógico, que é esse reloginho aí de ponteiros, você vai aprender agora. Preste atenção. Como nós aprendemos no nosso conteúdo de hoje, uma hora ela tem 60 minutos, certo? Então, se você contar, olha lá em cima, cada pontinho desse, né? Se você juntar todos, vai dar, né, 60 pontinhos desse daí. Então, prestem atenção. Eu sei que o fininho, ele indica segundos. Se eu olhar bem, nós temos aí 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí nós temos as numerações desse relógio. Então, por exemplo, o ponteiro pequeno, ele vai marcar, né, as horas. Então, onde ele estiver, eu vou ler da forma do numeral que ele apontar. Se ele apontar para o 8, eu vou dizer 8. Se o ponteiro menor, pretinho lá, certo? Sem ser o fininho, mais grossinho. Se ele apontar para o 9, eu vou dizer 9. Se eu apontar para o 1, eu vou dizer 1. Se ele apontar para o 5, eu vou dizer 5. Nesse relógio aí, o ponteiro grossinho menor está apontado para quem? Para o 8. Então, eu sei que é 8. A hora é 8. Mas o meu grande, ele indica quantos minutos tem aí. Já os minutos, eu não vou dizer 1, 2, 3, onde está apontando em cima esse número grandão. Não, eu tenho que entender que ele vai referir a cada bolinha dessa daí. E a cada númerozinho dessa daí, ele anda 5 casinhas. Pensa na tabuada de multiplicação. Ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60.
certo? Então, o que é que eu sei? O ponteiro grossinho menor, ele está indicado para o 8. Vou ler normal, 8. O ponteiro grossinho maior, eu vou ler repensando na minha tabuada do 5. Então, se o ponteiro grossinho maior está apontado para o 1, como é que eu vou ler? 5. Se ele tivesse apontado aqui para o 4, bem aqui para o 4, eu vou ler 8 e 4? Não, eu vou ler 8 e 20. Se ele tivesse apontado para o pontinho, o ponteirozinho grossinho maior tivesse apontado por 6, eu ia ler 8 e 6? Não, eu tenho que ler 8 e 30 ou 8 e meia, certo? Se tivesse apontado lá para o 10, eu vou ler 8 e 10? Não, eu vou ler 8 e 50. Tia, mas se ele tivesse apontado entre o 1 e o 2, como é que eu leria? Se o 1 é 5 e o 2 é 10, então eu tenho, né, entre eles 4 casinhas. Então, se tivesse aí, depois do 5 mais 2 casinhas, ia ser 8. Aí, se o 1 é 5, 6, 7. Então, ia ser 8 e 7. Entenderam? O ponteiro grossinho menor, eu vou ler normal. 4, 5, 6, 2, 11, 10, normalmente. Quando o outro ponteiro maior, ele estiver, né, onde ele estiver, eu não vou ler o número que ele está apontando. Eu vou lembrar da minha tabuada. Se ele tiver apontado para 3, vai ser 15, então vai ser 8 e 15. Se ele tiver apontado para o 7, vai ser 8 e 35. Entenderam como é que a gente lê a hora? Ai, tia, eu não consigo passar assim rápido. Não tem problema, você para um pouquinho, pensa na tabuada e você vai conseguir. A tabuada de 5 é muito fácil, todas terminam em 5 e 0, não é verdade? Então é assim que a gente faz a leitura do relógio, certo, pessoal? Prestem atenção, pois nós vamos testar agora o nosso aprendizado. Que horas são aí? Ah, tia, eu sei que o ponteiro grossinho está para o 3 e eu vou ler da forma que está aí. Então, eu sei que é 3, certo? Beleza, sei que é 3. O outro pontinho preto maior, ele indica os minutos. Se ele está no 2, ah, tia, 5 vezes 2 é 10. Então, é 3 e 10. Muito bem. É assim que a gente lê. Eu preciso ler os segundos? Não, não preciso ler o segundo para dizer a hora. Ele está só aí, né? Se você precisar por algum motivo, você diz. Mas normalmente a gente só diz a hora e os minutos. Vamos ver esse daqui. O ponteiro menor está para onde? Para o 10. Então eu leio normal. 10, eu sei que é 10 horas e alguns minutos. O ponteiro maior, pretinho, está lá no 2. Vamos dizer que ele está bem em cima do 2. Ah, tia, o 2 vezes 5 é 10. Então, como é que eu leio essa hora? 10 e 10. Ah, tia, mas ele está quase chegando no outro. Depois do 10 vem o quê? Um 11. Então, seria 10 e 11. Certo, pessoal? Ok, agora prestem atenção nessa questão. O tempo de gestação de um hipopótamo é de aproximadamente 240 dias. Quantos meses esse período representa aproximadamente? Como é que eu vou resolver essa conta, tia? Eu sei que a gestação demora 240 dias. Eu tenho que saber quantos meses. Então, quantas semanas tem um mês? Né? Geralmente, uma semana tem 4 meses. E quantos dias tem um mês? Ah, tia, eu sei que geralmente o mês tem 30 dias. Então, se eu pegar 240 dias e dividir por 30 dias, que é referente ao mês, então eu vou ter a minha resposta. 240 dividido por 30 é igual a 8. Então, aproximadamente, um hipopótamo demora 8 meses para ter um filhotinho, né? Sua gestação dura aí 8 meses. É muito parecido com a do ser humano. Complete os espaços abaixo. Prestem bastante atenção, certo? Olhe no que a gente estudou para você fazer aqui a nossa atividade. Meia hora tem quantos minutos? Meia hora tem
30 minutos. Lembra que uma hora dividida em 60 minutos, uma hora inteira, se é metade, são 30 minutos. Uma hora são 60 minutos. E 60 minutos formam quantas horas? Uma hora. E um quarto de hora são quantos minutos? Olha aí a fração. Tia, como é que eu resolvo isso? Você pode fazer daquela forma que a tia ensinou. Um quarto de quantos minutos tem? Um minuto é dividido em quantas partes? Em 60. Então, eu posso fazer um quarto de 60. Aí, eu vou fazer 60 dividido por quarto vezes 1. E aí, pessoal, olhem aí, façam ver se vocês conseguem fazer de cabeça essa continha. Se eu pegar um quarto de 60, vai ser 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é igual a 15. 15 vezes 1 é 15. Então, um quarto de hora são 15 minutos. Ok, pessoal? Olha aí, até na hora da gente falar de relógio, a gente também usa aí as frações, né? A divisão e a multiplicação, ok? Por isso é sempre importante a gente não ficar com dúvida em outros conteúdos, ok? Vamos agora aqui. Quantos meses são 2 bimestres? 2 bimestres são... Eu sei que um bimestre é 2. E 2 bimestres são quantos meses? 4 meses. E 3 trimestres? Eu sei que um trimestre é 3 meses. Então, 3 trimestres, 3, 6, 9, são 9 meses. E 5 trimestres. Então, eu sei que um trimestre é 3, eu multiplico 5 vezes 3, dá 15 meses. Quantos anos são 6 semestres? Eu sei que um semestre é 6 meses. Então, 6 semestres, eu tenho quantos anos? Olha aqui, ó, 6 mais 6 dá 1 ano. 6 mais 6 dá 1 ano. E 6 mais 6 dá 1 ano. Então, quantos anos são 6 semestres? 1, 2, 3. 3 anos. 2 décadas, eu sei que uma década é 10 anos. 2 décadas são 20 anos. E 3 séculos. Um século é 100 anos. 3 séculos seria quantos anos? 300 anos. Ok, pessoal? Então, essas são as nossas medidas de tempo. Clarissa adora ver televisão. Todos os dias ela passa 4 horas na frente da TV. Por quantos minutos ela assiste televisão por dia? Então, vamos lá. Eu sei que ela passa 4 horas. Quantos minutos tem uma hora? Uma hora tem 60 minutos. Então, se ela passa 4 horas, ela quer saber quantos minutos, então vai ser 4 vezes 60, né? Então, 4 horas vezes os 60 minutos. Ah, tia, de cabeça assim dá para fazer. 4 vezes 6 é 24, então vai ser 240 minutos. Então, Clarissa passa todos os dias na frente da TV 240 minutos. Ok, pessoal? Agora que nós já treinamos bastante, nós vamos agora para a atividade do nosso livro. Vamos lá. Vamos lá. Página 187. Transforme as unidades de medidas de tempo de acordo com o exemplo. 2 horas e 25 minutos. Como é que eu resolvo isso para transformar em minutos? Então, 3 horas são quantos minutos? Qual é a multiplicação que você vai usar? 120 minutos são quantos segundos? 5 minutos são quantos segundos? 240 minutos são quantos segundos? 10 minutos são quantos segundos? E 2 horas e 45 minutos são quantos minutos? Aí você pode fazer o cálculo nesse espaço aí embaixo. 2. Responda. 1/2 de hora são quantos minutos? 3/4 de 1 hora são quantos minutos? 1/2 de um dia são quantas horas? E 1/2 de um ano são quantos meses? Pode fazer o cálculo também nesse espaço aí abaixo. E 3. Complete. 60 dias são quantos meses?
75 dias, 45 dias, 180 dias e 255 dias. 4. Calcule mentalmente quantos dias possuem 2 meses, 2 meses e meio, 5 meses, 6 meses e meio. E 5. Usando a calculadora, converta em segundos. 1 minuto são quantos segundos? 5 minutos, 8 minutos, 3 minutos e 15 segundos, 4 minutos e 45 segundos e 6 minutos e 10 segundos. Você pode também tentar fazer de cabeça, né? Aí melhorar o seu cálculo mental. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Pratiquem, façam exercícios para vocês ficarem, ó, craques, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje e tenham aprendido. Até a próxima aula e tchau, tchau!